Oh, my God. Selva! Ô, Adriles, a galera que se apoia, meu. Não apoio não, no BBB tinha um grupo que falava selva também. Olha, o militar, ele pensa, ele vive da questão da guerra, ele se alimenta daquilo, ele se nutre dessa possibilidade, dessa iminência criada, fantasiada, muitas vezes, ao invés de lembrar que o exército é um garantidor da paz, né? Mas para garantir a paz, muitas vezes a gente tem que se usar da guerra. Leia Winston Churchill. E veja, o exército tem um papel importante na questão da Amazônia. Inclusive na relação com os índios, o exército brasileiro... Mourão teve uma grande ação. Marechal Rondon. Rondon, o exército brasileiro tem um papel importante aí. E a gente quase celebra, né, comemora, dá graças a Deus, quando um membro do governo, como o general Mourão, diz que acredita nos dados do INPE. Ele falou, o INPE revela pra gente... Surpreendente. Mas então já é um avanço, porque o presidente da República eram mentiras do INPE em favor de ontem. Deixa eu saber aqui a questão, exclui os governadores, essa decisão exclui os governadores dos estados, que em tese seriam, dos estados ali que circundam a área da Amazônia, sim, que em tese seriam pessoas ligadas e conhecedoras das questões desses estados, né? Dos quais eles são os governantes de turno e tal. Ele fez bem ele puxou para si, ele acabou centralizando. Começa com você, Adriles. Está na figura do Mourão, do vice-presidente, uma coisa que era diluída entre os governadores desse cinturão amazônico, se é que posso chamar assim. O Mourão, no próprio discurso dele, mas eu acho um erro, eu acho que pela burocracia da coisa, ele estabelecer um vínculo direto com os governadores que têm uma percepção da realidade que acontece nas regiões, seria uma coisa mais democrática. O Mourão tem um vasto histórico de ações na região, ele conhece a região, assim como o próprio general Heleno, eles conhecem a fundo as populações indígenas. Eu acho que está em guerra, para usar essa expressão que a gente adora usar, né? Duas versões, duas visões, uma idílica de uma esquerda progressista, inclusive internacional, que vê a região amazônica como um oásis a ser intocável, que vê o índio como um povo originário a ser intocado na sua pureza cultural. Eu acho que pureza cultural, para mim, é coisa de nazi-fascista. Eu acho que é muito interessante essa iniciativa, sobretudo em relação à população indígena, de trazer desenvolvimento, modernidade, fazer com que eles possam exercer a agropecuária, fazer com que a exploração de petróleo, ou de ouro, ou de minerais, possam oferir lucros para a própria população indígena, estabelecer um princípio de modernidade, não atacando o cerne da cultura indígena, mas melhorando o entorno da população, que pode ser beneficiada pelas escolhas que ela pode oferir. Eventualmente, a gente sabe que existe corrupção em ONGs, a gente sabe que existe corrupção nas negociações com a FUNAI. Esse tipo de guerra sociocultural deve ser feita em benefício da população indígena, da população de toda a Amazônia, e para perceber também, fazer com que o exterior, que as culturas internacionais percebam, por exemplo, a agropecuária moderna não necessariamente necessita desmatar as regiões amazônicas. O Brasil preserva 63% de sua área vegetal, é um exemplo para o mundo todo. Realmente houve um tipo de leniência em relação ao desmatamento nesse ano, e eu espero que o governo Bolsonaro se arrependa e faça uma ação efetiva a partir de diante. Você concorda com ele, Joel, em algum ponto do que o Adriles disse? Olha, Edgar, esse Conselho Amazônia aí é uma tentativa, um improviso de última hora para tentar criar algum tipo de estrutura depois que o governo desmontou e destruiu as estruturas que de fato combatiam o desmatamento, né? Parou de multar, tirou verba do IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente chegou a avisar as localidades, regiões onde os fiscais iriam para fiscalizar o desmatamento. O que aconteceu no ano passado? O desmatamento subiu em 30%, assim, uma subida muito elevada. A gente chegou a ver o Dia do Fogo ali no Pará, a gente teve acusações falsas do governo de toda parte, né? Lembramos aí, talvez tenha sido o momento mais vergonhoso do governo, né? Em que ele celebrou a prisão de 5 ambientalistas inocentes. Mas estão em processo ainda. Não, mas já ficou bem claro, Não tem nada claro. A farsa daquele processo que o próprio presidente celebrou. Então é isso. Estão em processados. O governo não tem meta, não tem prazo, não tem verba, não tem nada no ambiental, mas está reunindo as pessoas aí para dizer, para pelo menos mostrar para a opinião pública e para a imprensa que está fazendo alguma coisa. O fato é, a estrutura que existia, ele desmontou. E desmontou por quê? Porque ele está a serviço dos interesses que não são dos pobres, como disse Paulo Guedes, mas não, de pessoas muito ricas
e grileiros e que pagam esses grileiros do desmatamento da floresta, especialmente a serviço da pecuária. É óbvio Você que realmente acha que o governo quer desmatar a floresta toda em nome da agropecuária? A agropecuária não precisa de desmatar mais. O governo está aliado politicamente às pessoas que querem. Olha só. Agora, não é tão simples agora o assim. último ponto também, a questão indígena. Esse discurso dos índios, de vamos deixar o índio ganhar o dinheiro agora, esse discurso era popular na ditadura. Eu já leio artigos do Darcy Ribeiro discutindo essa questão do índio na época, são muito interessantes. Ele discute exatamente esse tipo de retórica. O que acontece com essas tribos Preciso seguir, Joel. que vamos ganhar o dinheiro, acabam se perdendo totalmente, o benefício não vai para ele.